Gente, continuando aqui os nossos estudos sobre sociologia do desenvolvimento, vamos continuar aqui, gente, do que eu falei no início do outro vídeo, ok? Pra gente ir destrinchando assim como está no nosso livro, pra gente poder ter uma noção global do conteúdo, ok? Então assim, gente, logo no início do nosso livro nós temos aí uma análise do PNUD, né, em relação ao desenvolvimento humano no mundo. Encontra-se um progresso na questão da evolução do desenvolvimento aí humano, né, das questões sociais, enfim. Só que quando a gente passa para a questão da riqueza no mundo, a gente identifica que 40% da riqueza mundial está na mão de 1% da população mundial. Gente, isso é uma desigualdade gigantesca. 99% das pessoas no mundo estão divididas entre muito pobres, classe média baixa, classe média alta, enfim. Então perceba que 99% da população no mundo tem dificuldades em relação a vários fatores aí socioeconômicos, ok? Como saúde, segurança, saneamento, moradia, enfim, então, educação. Então nós temos aí essa compreensão para fazer em relação a esse conteúdo, tá? Então assim, gente, partindo dessa análise, o que é que a gente vai identificar aí também, né? Quando a gente tem essa análise aí do PNUD, nós temos aí uma questão preocupante, que acaba formando aí 3 perguntas interessantes para o nosso estudo, ok? Que está no livro de vocês, tá bom? A primeira pergunta, gente, é por que isso acontece? Por que essa desigualdade acontece? Quais são os fatores que fazem com que essa desigualdade se estabeleça no mundo, né? A segunda pergunta, gente, é em que medida a forma como a riqueza é produzida e distribuída no mundo, né, afeta a qualidade de vida das pessoas, ok? Então, em que ponto a produção de riqueza e a distribuição dela afeta a vida das pessoas? Isso é maravilhoso para a gente buscar, entendeu? O entendimento sobre essa questão, tá? E a terceira e última pergunta, que tem toda a importância do mundo, é a seguinte: o que o crescimento econômico e o desenvolvimento social tem a ver com as desigualdades sociais, como pobreza, como desemprego, falta de educação, falta de moradia, falta de saúde, saneamento básico, enfim, o que tem a ver, não é? Então, esse estudo, ele é em cima dessas questões importantíssimas, não é? Quando a gente trabalha sobre essa questão do desenvolvimento humano, a gente trabalha a sociedade, trabalha as relações sociais dentro da sociedade, as instituições sociais, nós trabalhamos a questão econômica, a questão de saúde, de educação, de segurança, enfim, então, de moradia, nós temos várias situações aí que englobam essa questão do desenvolvimento, ok? E assim, gente, essas perguntas, elas vão ser muito desenvolvidas ali a partir dessa efervescência iluminista, ok? Quero deixar aqui claro que quando nós falamos dessa efervescência das questões iluministas, dos ideais iluministas, enfim, não estou dizendo que isso sirva de fato como um fundamento muito grande e que seja existente no desenvolvimento da sociedade. Não estou falando isso. Até porque nós vamos ter várias questões controversas aí em relação à liberdade, à fraternidade, à igualdade. A questão do humanismo iluminista também é um problema, porque ao mesmo tempo que nós vamos ter o iluminismo florescendo na Europa, nós vamos ter nas colônias uma redução do homem a um mero objeto, principalmente se tratando de escravidão e principalmente se tratando da dominação de povos nativos como os indígenas, certo? Mas para o nosso estudo, na compreensão do desenvolvimento humano, né, no seu contexto histórico, que é o que nós vamos entrar aqui agora, quando se tem a questão do iluminismo, quando se tem a questão da discussão do homem não mais como criatura, mas como ser criador, ser pensante, ser de identidade, ser de autonomia, ser presente aqui nesse mundo, certo? Quando a gente tem essa questão, gente, esses porquês, né, vão aparecer. Esses porquês, como eu disse agora. Por que a desigualdade acontece? Por que eu trabalho e não ganho tanto quanto eu mereço ganhar? Por que uns têm tanto e outros têm menos, né? Nós vamos ter até o Rousseau, que traz muitas questões referentes a essa problemática, ok? Então, beleza. Gente, então, se tratando da contextualização, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ok? Quando a gente trabalha sobre a Revolução Francesa e Industrial, a gente tem que perceber, gente, que foi estabelecido novos parâmetros, né, novas situações de progresso, né, novos modelos e ideais, né, foram direcionados em
uma direção oposta ao que era o antigo regime, ok? Que tipo de ideias? Ideias que pudessem dar mais autonomia e mais direitos e mais igualdade, liberdade e fraternidade aos homens, ok? Lembrando que antes nós tínhamos a Idade Média, que o homem era visto como uma criatura, certo? Como uma criatura que tinha que se conformar com o seu estado, com o que Deus lhe deu, entendeu? Então assim, você podia morrer e trabalhar, você não ia evoluir no período medieval, porque você era uma criatura e porque Deus quis que você fosse assim. De forma bem resumida, bem direta, ok, gente? Nessa compreensão. E aí associava essa questão divina com o que os senhores feudais queriam, com o que os nobres queriam, estava tudo certo. Agora na modernidade não. O homem pode alterar a sua vontade, com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu direcionamento, ok? Então assim, gente, a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, nós vamos ter princípios aí em direção à questão da liberdade, em direção à questão da igualdade. Nós vamos ter também aí o pensamento no bem-estar social. Eu quero ter uma moradia, eu quero morar num local onde existe um saneamento básico, eu quero ter um momento livre para me poder descansar do trabalho, enfim, eu quero comer algo bom, enfim. Então assim, perceba que nós vamos ter várias situações em que vão fazer com que esse indivíduo busque a compreensão e a resolução dessa problemática, dessas questões de desigualdade, concentração de renda, enfim. Então para você saber, vem a Revolução Francesa Industrial. Nós temos que pensar em quê? Nós temos que pensar que, nesse momento, nós vamos buscar princípios democráticos, princípios que visem o bem-estar social, princípios que pensem na liberdade, na fraternidade, na igualdade, no desenvolvimento econômico, né? Então, assim, na distribuição de renda, enfim. Então, nós vamos ter aí agora, nas sociedades ocidentais, um direcionamento para um tipo de metodologia que possa alcançar a isso. Entendeu? E aí nós vamos encontrar na história, no desenrolar, e aqui eu estou cortando anos e anos de história, né? Décadas de história, enfim. Então nós vamos ter aí a busca por métodos que possam alcançar esse bem-estar social, essa igualdade, essa fraternidade, né? Esse humanismo que tanto foi pregado na Revolução Francesa e nos ideais iluministas, ok? Então, gente, é importante que nós vamos ter esse tipo de situação e vai aparecer outras perguntas em cima disso, né? O que é a liberdade? Tanto se falou da liberdade, tanto se fez poesia, filosofia, né, discursos políticos sobre a liberdade, fraternidade e igualdade. Então, o que é a liberdade? O que é a fraternidade? O que é a igualdade? O que é o desenvolvimento? Né? O que é o progresso? Então, todas essas questões vão ser levantadas. Né? E é nesse momento aí que nós vamos ter um direcionamento mais para o lado liberal, não é? Caminhando ali para o lado, e aqui mais uma vez enfatizando que eu estou cortando anos de história nesse momento, certo? Então, no decorrer aí do século XIX e XX, né? No decorrer do XVIII, no desembocado do XIX, no decorrer do XIX, no desembocado do XX, nós vamos ter aí uma busca muito grande nessa metodologia em que traga uma igualdade, uma fraternidade, uma liberdade, um humanismo dentro do que a gente pode compreender como sociedade socioeconômica, né? Um modelo socioeconômico que possa fazer esse bem-estar social existir. E aí que nós vamos ter capitalismo de um lado, né? E nós vamos ter do outro o socialismo, beleza? Então assim, gente, nós temos aí, agora voltando aqui para a questão histórica, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 1929, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. E no desenrolar ali da Segunda Guerra Mundial, não é? Aliás, e aí, no desenrolar da Primeira Guerra Mundial, onde as grandes potências estavam atrás aí de colônias, não é? Na Segunda Guerra Mundial, onde mais uma vez nós temos aí a briga das grandes potências atrás de poder, né? Atrás de colônias, atrás de supremacia, atrás de se estabelecer como modelo adequado, como forma de resistência, modelos até que vão tentar bater de frente com o capitalismo, porque, por exemplo, quando a gente fala de nazismo e fala de fascismo e fala de comunismo, são meios que são desenvolvidos para bater de frente com o que é liberal, com o que é liberalismo, ok? E no caso o capitalismo. Então nós vamos ter aí, tire da sua cabeça a questão de que a guerra aconteceu porque nós temos um indivíduo que quer estabelecer o mal no mundo, matar as pessoas, uma raça pura, tudo bem. Isso está incluso também, ok?
Mas a questão é poder, a questão é supremacia, a questão é dominação, certo? Então, essas grandes potências lutaram, se degladiaram, derramaram muito sangue atrás de poder, atrás de se estabelecer como nações. Tanto é que, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí uma guerra chamada Guerra Fria, que de fria só teve no nome, porque nós vamos ter pequenas guerras que vão existir nesse momento, Guerra do Vietnã, a Primeira Guerra do Iraque, nós vamos ter aí a Guerra da Coreia, conflitos dentro também de uma coisa chamada ditaduras, aqui principalmente na América Latina, que vão ser influenciadas, muito influenciadas, por um pacote econômico que vai tentar fazer frente ao comunismo, que é crescente depois da Segunda Guerra Mundial, que está, vamos dizer aqui em aspas aqui, que está na moda o comunismo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós vamos ter aí a doutrina Truman, de 1947. E para alguns historiadores, a doutrina Truman é o pontapé inicial da Guerra Fria. Ok? Como assim? O que é a doutrina Truman? Né? A doutrina Truman, gente, é uma medida, é um pacote de medidas que foi desenvolvido aí na gestão do presidente Truman nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos se encarregaria de ajudar em apoio logístico, estratégico, financeiro, militar contra o comunismo. Qualquer nação que quisesse o apoio dos Estados Unidos para enfrentar o terror comunista, não é? Os Estados Unidos estaria lá apoiando. O que a gente puder fazer para enfrentar o comunismo, nós vamos fazer. Tanto é que nós temos uma ação claramente liberal que os Estados Unidos e os seus países apoiadores usavam, que era o livre comércio. Não existia taxação nas compras, você podia comprar um produto americano tranquilamente, os americanos podiam comprar um produto brasileiro tranquilamente, não ia ter taxação em cima da produção, não ia ter. Né? O que nós encontramos hoje como protecionismo não tinha. Não é? E tudo isso era estratégico para quê? Para fortalecer cada vez mais os laços econômicos entre países capitalistas frente a países comunistas. E aí o que acontece? Quando a economia planificada soviética cai, quando a União Soviética cai em 1991, né, no nosso livro tem aí a década de 90, mas cai mesmo em 91, né, quando essa economia cai, aí acabou a farra, filho. Não tem mais negócio de livre comércio, não. Agora que a gente derrotou o comunismo, agora, meu amigo, vamos proteger as nossas produções, vamos taxar produções que são importadas, enfim, então acontece esse tipo de situação. E é justamente aí, a partir de 1991, que os Estados Unidos e o capitalismo vai se tornar, né, no caso o capitalismo como método socioeconômico, como modelo econômico, vai se estabelecer como modelo socioeconômico hegemônico, ok? Isso quer dizer o quê? Que não vai ter outro para bater com o capitalismo. E aí a gente tem que pensar a seguinte coisa: o capitalismo é um modelo econômico perfeito? Não, não é. O capitalismo sempre está flertando com as crises. O capitalismo tem um grande defeito que, além de visar somente o lucro e ter somente a defesa da propriedade privada como um argumento muito grande, a concentração de renda é um problema, a desigualdade social é um outro problema. Dentro dessa desigualdade social, a sociedade em classes, né, sendo divididas, e aí a má distribuição de muita renda para uma pequena parcela da população e pouquíssima renda para uma grande parcela da população. Então a gente encontra esses problemas, ok? No capitalismo e várias outras situações também nós vamos encontrar. Mas até aqui nós vamos pontuar essas questões, porque eu vou fazer um vídeo somente sobre o capitalismo para você poder entender, beleza? Então, gente, nós vimos aqui um pouco da trajetória pseudo-histórica, vamos dizer assim. Eu digo pseudo porque eu cortei muita coisa da história, né? Eu fui falando de forma resumida, assim como o nosso livro se apresenta, certo? Então nós vamos ver um outro vídeo somente sobre o capitalismo, e aí nós vamos ver aí o desenvolvimento do capitalismo e pormenores positivos e pormenores negativos, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima, galera. Falou!